esclareça suas dúvidas a respeito de direito de família e sucessões com a advogada Karime Costa Lunga. Bom dia, é um prazer estarmos aqui todos juntos em mais um domingo, conversando no Sinta-se Bem sobre direito de família e sucessões. Nós estamos, sim, ainda vivendo uma pandemia. E logo que ela começou, há cerca de um ano mais ou menos, nós conversamos diversas vezes sobre as questões que determinavam situações jurídicas que viram um reflexo direto por força da mudança no dia a dia das pessoas, da mudança de rotina e principalmente no isolamento. Uma dessas situações é o que diz respeito à prestação alimentar, ou a mais comumente conhecida pensão alimentícia. Considerando que já passou mais de um ano da pandemia, me parece de extrema valia nós voltarmos a ver essas questões, a rever essas questões, inclusive considerando a maneira como a jurisprudência, as decisões dos nossos tribunais, se comportaram ao longo deste ano atípico que passou, mais de ano, digamos assim. Na realidade, como muitas pessoas, como muitos alimentantes foi ceifado deles o direito de trabalhar e a sua renda, isso, na realidade, fez com que diminuísse a capacidade contributiva no que diz respeito às questões dos filhos, no que diz respeito a responder pela pensão alimentícia dos filhos, que, por óbvio, conforme a atividade laborativa do pagador, vai ser a pensão estabelecida de acordo com a possibilidade daquele que ganha, bem como a necessidade daquele que recebe. Claro, ainda tem um terceiro critério que deve ser levado em consideração, que é o padrão de vida de que usufrui aquela família, para que seja estabelecido definitivamente um valor condizente com esses três critérios. Mas, com o acontecimento da pandemia, nós vimos as necessidades eventualmente aumentarem ou até diminuírem, considerando que, por exemplo, atividades extracurriculares, muitas foram terminadas. Vimos a possibilidade daquele trabalhador liberal diminuir também, muito. E, por óbvio, existem aquelas situações que são exceções, como, por exemplo, quem trabalha com internet, quem trabalha com teleentrega. Enfim, essas pessoas viram, de fato, as suas demandas aumentarem. Mas nós precisamos, de toda forma, levar o todo em consideração e também em relação ao caso que vem sendo discutido. E, por fim, o próprio padrão de vida que as pessoas passaram a usufruir neste último ano mudou. Por exemplo, as viagens diminuíram cada vez mais e as que ainda vêm sendo realizadas, de certa forma, acabam ocorrendo dentro do país. Então, o que eu quero chamar a atenção e relembrar nesse momento de revisitarmos, em que estamos revisitando os conceitos jurídicos e principalmente a interpretação e o comportamento dos tribunais em relação a essas alterações, nós precisamos parar para analisar o que foi efetivamente mudado. O que sofreu efetivamente? Não quer dizer que, de repente, um pai que atenda 10 clientes, vou usar números aleatórios, 10 clientes num dia, e aí, com a pandemia, passou a atender 5 ou 4, ocorreu uma redução? Sim, ocorreu. Agora, é bem diferente daquele pai que ficou desempregado, daquele pagador que ficou desempregado. Um setor, infelizmente, que nós vemos um grande número de dificuldades que se apresentou com a pandemia é o que diz respeito à realização de eventos. Infelizmente, essa análise deve ser feita adequadamente ao caso concreto para saber que, de um jeito ou de outro, aquele pagador de pensão, aquele alimentante que trabalha no ramo de eventos, com o término dessas atividades, pelo menos temporariamente, a sua renda, por óbvio, que sofreu uma grande alteração. Então, a coerência nessas mudanças bruscas é que vai determinar o quanto vai efetivamente reduzir o que se paga de pensão ou, eventualmente, o que se vem a receber de pensão. Tá? Então, na próxima semana, nós vamos voltar a conversar sobre a questão dos alimentos, mas exatamente naquela questão específica do que diz respeito à falta de pagamentos. Como proceder quando ocorre o não pagamento dos alimentos, agora nesse cenário pandêmico. Muito obrigada, um bom domingo, cuidem-se e fiquem bem.
Bora colocar a mão na massa e preparar uma empada de frango fit? Vem comigo! Bora aprender a fazer uma empadinha de frango fit? A gente vai dividir essa receita em duas partes. Primeiro, vamos preparar a massa da nossa empadinha e depois vem o nosso recheio. Para preparar a massa, você vai precisar de 3 colheres de sopa de farelo de aveia, 1 colher de café de fermento químico para bolo, 3 ovos, 3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado e 3 colheres de café de azeite de oliva. Em uma vasilha a gente vai colocar primeiro todos aqueles ingredientes que são os ingredientes líquidos. Coloca os ovos, quebra os ovos, bate com fouet e aí acrescenta o azeite de oliva. Depois sim, que a gente colocou todos os ingredientes líquidos, aí vem os sólidos. Vamos colocar então a nossa farinha, nosso farelo de aveia. O nosso queijo ralado. E por último, o fermento químico. Depois que eu coloquei tudo, eu coloco um pouco de sal, um pouquinho de cúrcuma e pimenta do reino. Misturamos tudo, bem misturado, aí a gente vai untar uma forminha dessas forminhas de empadinha mesmo. Eu aqui tô untando ela com óleo de coco, mas dá para ser com manteiga, com azeite de oliva ou com óleo normal. E aí a gente coloca uma colherzinha, uma parte do nosso recheio. Uma partezinha para poder rechear e depois colocar mais outra parte da massa. O recheio aqui que eu escolhi foi um recheio de frango, que eu já tinha feito previamente, aí um frango desfiado, deixado esfriar, porque é importante que ele esteja mais frio, porque senão a massa cozinha, tá? Coloquei aí um pouquinho dele ali para rechear, e em cima dele coloquei um pouco de requeijão também e mais um queijinho ralado, para esse nosso recheio ficar, ó, dos deuses. Depois que eu recheei bem as nossas empadinhas, aí sim eu venho com o restante da massa para cobrir. Salpiquei um pouquinho de linhaça. Dá para colocar gergelim, dá para colocar semente de girassol, é opcional. Feitas nossas empadinhas, colocamos no forno pré-aquecido durante 35 minutos a 180 graus. Passados 35 minutos, já coloquei aqui 2 empadinhas desenformadas, tá? O importante é deixar esfriar bem a forminha para poder desenformar, senão ela pode quebrar a empadinha. Claro que essa forminha de alumínio que eu usei, mas se quiser usar a forminha de silicone, ela é super apropriada porque fica mais fácil de desenformar. E um detalhe importante, tá? Aqui vocês estão vendo que tem diferentes alturas, né? Nessa eu preenchi bem a forminha. O que aconteceu? Deu uma vazadinha, tá? Não na massa, mas no recheio de queijo. Ali a gente colocou o requeijão vazou um pouco. Essa eu deixei um dedo, coloquei um pouco menos de massa, uma colher de massa, uma de recheio e uma de massa, e deixei 1 centímetro ali, um dedinho sobrando na nossa forminha. Essa pra mim, na minha opinião, ficou perfeita. Então tu que sabe em casa, ó, depende do tamanho da forma também. Ó,
deixo ela mais cheia ou deixo ela um pouquinho menos. Eu prefiro deixar um pouquinho menos, porque eu acho que ela ficou mais bacana, tá? Mas é claro, as duas ficaram saborosíssimas, sensacionais. Eu tô falando aqui, mas eu tô, ó, o cheirinho aqui me deixando bem com vontade de comer. Antes de comer, vou abrir pra vocês verem como ficou, ó. Isso aqui não é de Deus não, hein, gente? Façam em casa, fica divino e é uma ótima opção para o lanche da tarde. O programa de hoje fica por aqui, a gente segue durante a semana nas redes sociais, mande sugestão de pauta pra gente, curta a fanpage do programa e segue a gente no Instagram e também no Facebook. Tenham todos uma semana de muita luz, muita saúde, se sair, use máscara. Um super beijo, e me fui.